Você já pegou alguma conchinha bonita na praia sem pensar duas vezes? Já colocou a mão naquele bichinho colorido só porque parecia inofensivo? Pois é. Talvez hoje você descubra que isso pode ter sido um dos maiores riscos da sua vida. E o mais curioso é que quase todo mundo faz isso sem perceber o perigo. A gente cresce acreditando que o que é pequeno não representa ameaça, que o perigo está sempre nos grandes predadores, nos animais óbvios. Mas a realidade é bem diferente do que parece. E é exatamente isso que torna tudo ainda mais perigoso, porque a verdade é simples, direta e um pouco assustadora. Algumas das criaturas mais perigosas do planeta são pequenas, silenciosas e incrivelmente bonitas. Elas não fazem barulho, não dão sinais claros de ameaça. Muitas vezes parecem até frágeis ou delicadas, e é justamente essa aparência que engana tanta gente. A beleza, nesse caso, não é um convite, é uma armadilha. E quem ignora isso pode pagar um preço muito alto. E o pior, elas não avisam. Não existe um som, um rugido ou um sinal evidente. Você não recebe um alerta antes do contato. Tudo acontece rápido, e quando você percebe, já é tarde. Em muitos casos, a dor vem antes mesmo da compreensão. E aí, só resta lidar com as consequências. Hoje, você vai conhecer 30 criaturas pequenas que podem acabar com o seu dia, ou com algo muito pior. E não estamos falando de exagero ou história inventada. São casos reais, documentados e muitas vezes subestimados. Criaturas que convivem com humanos o tempo todo e que, mesmo assim, continuam sendo ignoradas. Depois disso, sua percepção vai mudar completamente. E depois disso, você nunca mais vai olhar para a natureza da mesma forma. Aquela caminhada tranquila pode parecer diferente. Um simples mergulho pode exigir mais atenção. Até o quintal da sua casa pode ganhar outro significado. Porque o perigo não desaparece. Ele só passa despercebido. E agora você vai começar a enxergar o que antes ignorava. Respira fundo. E vamos começar. Porque o que vem a seguir não é leve. É informação que pode assustar, mas também pode proteger. Cada detalhe importa a partir daqui. E cada exemplo pode evitar um erro no futuro. Então presta atenção, isso pode fazer diferença. No fundo do mar, escondido entre recifes aparentemente comuns, existe algo chamado coral de fogo. À primeira vista, ele parece apenas mais um coral bonito, quase decorativo, mas basta um simples toque e a dor vem instantaneamente. É como se sua pele estivesse sendo queimada por dentro. E não para por aí. Náuseas, vômitos e uma sensação desesperadora podem surgir. Imagine isso acontecendo debaixo d'água, sem conseguir escapar rápido. A dor não é só superficial, ela parece se espalhar. Muitas pessoas entram em pânico nesse momento, e o pânico dentro da água pode ser fatal. A dificuldade de respirar só piora tudo, e o tempo de reação fica muito mais curto. É um cenário que ninguém quer viver. Agora pensa comigo, você pisaria descalço no mar sem saber o que tem ali? Porque existe algo ainda mais traiçoeiro, a chamada flor do ouriço. Linda, delicada e mortal. O veneno dela pode causar choque anafilático, convulsões e até levar à morte. E o mais assustador, muitas vítimas nem morrem pelo veneno em si, mas pela dor extrema e desorientação que as faz se afogarem. E o mais perigoso é que ela se mistura com o ambiente. Muitas vezes é praticamente invisível aos olhos, principalmente em águas mais turvas. Um passo errado pode ser o suficiente. E não há aviso antes do contato, só a dor e o desespero imediato. E então vem um dos mais enganosos de todos, o caracol do cone, pequeno com uma concha perfeita, quase como uma joia da natureza. Mas dentro dele existe um dos venenos mais potentes do mundo. Uma única gota pode matar até 20 pessoas. Ele ataca rápido, silenciosamente. E dizem que, depois da picada, você só teria tempo para um último momento. O ataque é quase imperceptível no início,
Muitas vítimas nem entendem o que aconteceu. Quando os sintomas aparecem, já estão avançados. O corpo começa a falhar gradualmente e a sensação de impotência é assustadora. Tudo isso causado por algo tão pequeno. Assustador, né? E isso é só o começo. Ainda existem muitas outras criaturas que você precisa conhecer, algumas ainda mais comuns do que essas, e outras ainda mais perigosas. Então fica até o final. Mas talvez você já tenha visto algo ainda mais comum, a caravela portuguesa. Aquela criatura meio transparente, com tons roxos e azulados, que parece até bonita na areia. Só que ela é uma armadilha viva. Seus tentáculos liberam um veneno extremamente doloroso. E o pior, mesmo depois de morta, ela continua perigosa. Você pode nem ver o animal, e ainda assim sentir uma dor absurda só por encostar na areia contaminada. Isso torna tudo ainda mais imprevisível. Você pode estar em um local aparentemente seguro, e ainda assim ser atingido sem perceber. A dor é intensa e imediata, e muitas pessoas não sabem como reagir. O desconhecimento só piora a situação. Agora imagina nadar tranquilo e de repente cruzar com uma cobra marinha. Algumas são mais venenosas do que qualquer cobra terrestre. Existe uma espécie em que uma única gota do veneno pode matar várias pessoas. E embora raramente ataquem, o risco está sempre ali. Elas são rápidas e discretas. Muitas vezes passam despercebidas. E o ambiente aquático dificulta qualquer fuga. O medo toma conta rapidamente, e qualquer movimento errado pode provocar um ataque. É um encontro que ninguém quer ter. E quando você acha que já viu de tudo, surge o peixe-leão, lindo, com aquelas nadadeiras elegantes, quase hipnotizantes, mas os espinhos dele injetam um veneno que não necessariamente mata, mas faz você desejar não estar vivo de tanta dor. A dor é descrita como insuportável, algo que toma conta de todo o corpo e não passa rapidamente, pode durar horas ou até mais, e deixa marcas físicas e psicológicas. Tudo isso por causa de um simples toque. Mas se existe algo que realmente ultrapassa o limite do perigo, é a vespa do mar. Uma água-viva tão letal que, se o socorro não for imediato, a vítima simplesmente não sobrevive. Não há tempo para pensar, não há tempo para reagir. É um dos encontros mais perigosos do oceano. A rapidez do efeito é assustadora. O corpo entra em colapso rapidamente e o desespero toma conta. Sem ajuda imediata, não há chance. É uma corrida contra o tempo. E isso nos leva a uma regra simples que pode salvar sua vida. No mar, não toque em nada. Observe, mas mantenha distância. A curiosidade pode ser perigosa. Nem tudo que parece seguro realmente é. E um segundo de descuido pode custar caro. Essa regra simples pode evitar tragédias. Grava isso. Mas não pense que o perigo está só na água, porque em terra firme as coisas não melhoram muito. Na verdade, em alguns casos, pioram. Existem criaturas igualmente perigosas fora do mar, e muitas delas vivem perto de você, sem que você perceba, porque em terra firme existem criaturas igualmente assustadoras. Elas estão em florestas, jardins e até dentro de casa. Algumas são pequenas demais para notar, outras se escondem com facilidade. E todas têm algo em comum: defesa letal. E você pode cruzar com elas a qualquer momento. Você já ouviu falar do polvo de anéis azuis? Pequeno, colorido, até bonito, mas com veneno suficiente para matar dezenas de pessoas e sem antídoto. Um simples toque, e o corpo começa a falhar. O perigo é imediato e silencioso. A paralisia começa sem aviso, e o corpo perde o controle rapidamente. Mesmo consciente, a vítima não consegue reagir. É uma das experiências mais aterradoras possíveis, e tudo acontece muito rápido. E se você acha que aranhas são só assustadoras, espere até conhecer algumas delas. A aranha-teia de funil, por exemplo, tem um veneno que ataca o sistema nervoso quase imediatamente. Já a famosa viúva negra, discreta e silenciosa, pode causar uma dor intensa e potencialmente fatal.
Essas aranhas não precisam ser grandes para serem perigosas. O veneno faz todo o trabalho. E o efeito pode ser devastador, principalmente sem tratamento rápido. Muitas vivem próximas de áreas urbanas. O risco é mais comum do que parece, mas nem todas são agressivas. A aranha-lobo, por exemplo, parece um pesadelo ambulante, mas na verdade só quer fugir. O mais impressionante nela não é o veneno, mas o fato de carregar dezenas de filhotes nas costas. Um verdadeiro exército caminhando junto. A aparência assusta mais do que o perigo real. Ela evita contato com humanos, só reage quando ameaçada. Mesmo assim, causa impacto visual enorme. É um exemplo claro de como a aparência engana. Nem tudo que assusta, ataca. E então, como se não bastasse, chegamos aos insetos. E aqui as coisas ficam ainda mais intensas, porque o tamanho não reduz o perigo. Na verdade, muitas vezes aumenta. Eles são rápidos, numerosos e difíceis de evitar. E alguns causam dores inimagináveis. Porque sim, alguns dos piores estão entre os menores. E é isso que torna tudo mais perigoso. Você nem sempre consegue vê-los. E quando vê, pode já ser tarde. A reação deles é imediata. E a dor, inesquecível. A formiga de fogo, por exemplo, causa uma dor comparada a um choque elétrico. Mas isso ainda é leve perto da famosa formiga-bala. A dor da picada dela é descrita como uma das piores do mundo. Algo tão intenso que pode durar horas, até um dia inteiro. E não é só dor física. O corpo inteiro reage ao veneno. Febre, tremores e mal-estar aparecem. É uma experiência extrema e difícil de esquecer. Quem sente, nunca esquece. Agora imagina sentir como se estivesse pisando em brasas, com um prego atravessando seu pé por horas. Parece impossível de suportar, mas há relatos reais disso. Pessoas que passaram por essa dor e descrevem como algo indescritível, quase além do limite humano. É algo que você nunca vai querer testar. Parece exagero? Infelizmente não é. Essas descrições vêm de experiências reais, de pessoas que viveram isso e que nunca mais esqueceram. A dor deixa marcas profundas. Quem já passou por isso garante, não é? E muitos ainda carregam traumas, evitam certos lugares depois disso, mudam hábitos completamente. Tudo por causa de um único encontro, um erro que não se repete. E no topo dessa lista de pesadelos está a vespa tarântula, grande, intimidadora e com uma picada que paralisa de dor. Não é necessariamente letal, mas é tão intensa que a única reação possível é cair no chão e esperar passar. A dor toma conta de tudo. Não dá para ignorar, não dá para resistir, só esperar acabar e torcer para nunca mais acontecer. É uma experiência limite. E depois de tudo isso, fica uma pergunta. Você realmente pisaria sem pensar? Tocaria sem saber o que é? Arriscaria por curiosidade? Ou começaria a prestar mais atenção? A decisão é sua, mas agora você sabe. Vale a pena tocar? Na maioria das vezes, não. O risco não compensa a curiosidade. Existem formas seguras de observar, e respeitar é sempre a melhor escolha. A natureza não precisa ser tocada para ser admirada. A natureza não é má. Ela não está contra você, mas ela se defende. Cada uma dessas criaturas só reage quando se sente ameaçada, ou quando alguém invade seu espaço sem pensar. E isso é importante entender. Não são monstros, são sobreviventes. Fazem apenas o que precisam e reagem por instinto. O problema começa com o humano, com a falta de cuidado. E é aí que mora o perigo, na distração, na curiosidade sem limite, na falta de informação. Tudo isso aumenta o risco e transforma situações simples em perigosas. Porque muitas vezes o erro começa com a curiosidade, um toque desnecessário, uma aproximação sem cuidado, uma decisão impulsiva e pronto, o problema acontece. Tudo poderia ser evitado. Então, da próxima vez que você estiver na praia, no mato ou até no quintal de casa, observe, admire, mas mantenha distância. A distância é proteção, é segurança,
é respeito e pode salvar sua vida. Nunca esqueça disso, porque às vezes o que parece pequeno e inofensivo pode ser exatamente o contrário. E esse é o maior ensinamento de todos. Não subestime o que você não conhece, não julgue pela aparência e sempre mantenha a atenção. Isso pode mudar tudo. Se você chegou até aqui, já sabe muito mais do que a maioria das pessoas, e isso pode fazer toda a diferença. Informação é proteção, conhecimento evita erros. E agora você está mais preparado. Use isso a seu favor e compartilhe com outros. Se curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e aproveita para assistir o próximo que já está aparecendo aí para você. Isso ajuda muito o canal a crescer.